Henker que vive duas vezes. Capítulo 495. Inimigo comum, 1. Filho, uma explosão de luz iluminou momentaneamente a área antes de se dispersar em uma infinidade de pequenas faíscas que desapareceram com a biblioteca Shangong. Yon-Woo ficou momentaneamente atordoado, profundamente afetado pelas palavras de despedida do demônio celestial. Naquele momento. Espere, a mente de Yon-Woo correu enquanto um pensamento se formava em sua mente. Banco, ele podia sentir que estava em queda livre. Este é o 52º andar, o portão do mar congelado. O julgamento do 52º andar está começando. Julgamento. Desde os tempos antigos, os habitats gelados têm sido um dos lugares mais difíceis para as criaturas de sangue quente sobreviverem. Os habitats gelados representam um desafio para as criaturas de sangue quente, e o gelo representa a morte de muitas maneiras. No entanto, após a morte, uma nova vida surge, e um mundo coberto de gelo acabará por revelar um mundo quente e abundante. Assim como a luz e a escuridão circulam, o gelo também contém inúmeras possibilidades. Encontre essas possibilidades e supere as limitações do gelo. Essas possibilidades irão revelar e desenvolver o seu potencial. Em muitos aspectos, o 52º andar era o extremo oposto do 51º andar. No 51º andar, era preciso escalar uma montanha com várias camadas de fogo, enquanto no 52º andar era preciso atravessar um interminável mar de gelo. Uma nevasca caía no chão o ano todo, baixando tanto a temperatura que a maioria dos seres vivos não conseguia sobreviver. Além disso, os raios do sol eram tão intensos que a luz refletida na neve branca poderia prejudicar a visão. De certa forma, era um ambiente muito semelhante ao Muro das Lamentações que Yon-Woo experimentou no 26º andar. Ambos os andares ostentavam uma grande área onde se podia circular livremente. Porém, a maior diferença entre eles era que era possível contar com a parede para proteção e focar em derrotar os invasores no 26º andar. Porém, no 52º andar, era preciso circular sem qualquer proteção porque quase não havia lugares seguros por perto. Não havia terra, apenas o mar frio e gelado, onde ocasionalmente apareciam grandes icebergs. Eles forneceram áreas onde os jogadores pudessem ficar de pé, mas isso era o máximo que podiam fazer. Além disso, era impossível saber que tipo de monstros estavam escondidos sob os icebergs. Eles estavam cheios de tantas fendas perigosas que era impossível relaxar a guarda nem por um momento. O perigo espreita em cada esquina. O 51º andar testou as habilidades e propriedades únicas dos Henkers que passaram pelo 50º andar e os guiou no caminho que seguiriam no futuro. O 52º andar testou as habilidades daqueles que já haviam tomado uma decisão sobre seu caminho futuro. Ser um Henker na torre não significava apenas que se tinha grande talento. Também significava que alguém renasceu como um verdadeiro praticante do seu caminho. Em outras palavras, o caminho de alguém estava inevitavelmente repleto de grandes provações e tribulações perigosas e, portanto, era necessário ter a capacidade de passar por uma provação como o 52º andar. E para encerrar esta provação cansativa, preciso encontrar a pérola do dragão da água nas profundezas deste mar gelado. As pérolas do dragão da água eram geralmente encontradas nas fontes hidrotermais localizadas na parte mais profunda do mar, onde a luz não chegava. Eram de muito difícil acesso devido à imensa pressão, que perturbava os sentidos. É claro que a temperatura também era muito mais baixa e o mar estava infestado de criaturas marinhas desconhecidas e monstros marinhos. Por causa disso, muitos Henkers tremeram de medo quando chegaram ao 52º andar. Foi também onde aqueles que lutaram contra Artia construíram sua fortaleza, já que o ambiente hostil tornava fácil se esconder, e era possível aproveitar a topografia com artefatos. Como o 52º andar era o lugar onde aqueles que resistiam ao domínio de Artia nos andares inferiores poderiam encontrar descanso, eles lutariam com unhas e dentes para mantê-lo livre do domínio de qualquer pessoa. Artia os levou lentamente até lá para travar uma batalha e eliminá-los todos de uma só vez. No entanto, Yon-Woo não estava diretamente envolvido nisso, e a responsabilidade foi dada a Doyle, uma vez que nenhum dos resistentes era forte o suficiente para precisar da intervenção de Yon-Woo. E mesmo que alguém forte aparecesse, Fant ou Khan eram mais do que capazes de cuidar deles. Agora que Doyle era o apóstolo de Yon-Woo, o sistema de comando de Artia girava em torno dele na ausência de Yon-Woo. Felizmente, Doyle era um administrador competente que liderou a organização sem erros. Ele atualizava Yon-Woo frequentemente através de seu canal compartilhado, o que significava que Yon-Woo não estava muito preocupado com as operações diárias e com o progresso geral de Artia. Por que não há ninguém aqui? Assim que Yon-Woo chegou ao 52º andar, ele expandiu sua consciência. Ele não havia notado nada fora do comum, mas não conseguia nem sentir a presença de nenhum jogador tentando limpar o chão e evitando o confronto entre Artia e outros clãs. Ele também não conseguia sentir ninguém de Artia ou de qualquer um dos resistentes. Se há 200 anos tivessem se passado, Yon-Woo teria pensado que isso era normal. Mas ele observou o demônio celestial girar a roda do tempo e do espaço com seus próprios olhos, então não havia como o chão ficar tão vazio. Então, cometi um erro ao calcular a diferença horária? Por um momento, Yon-Woo pensou que esse poderia ser o caso. Rebobinar a roda do tempo e do espaço não foi uma tarefa fácil. Mesmo que ele tenha tentado retornar na época em que entrou na biblioteca Shangong, ele pode ter perdido por alguns dias,
meses ou até anos, já que era muito difícil acertar o momento exato. Desde o momento em que entrou na biblioteca Shandong, ele se resignou ao fato de que poderia perder qualquer coisa, desde alguns meses até um ano. A batalha acabou. Para determinar com precisão a hora, Yong-woo decidiu abrir todos os canais que o demônio celestial havia fechado. No entanto, antes que ele tivesse a chance de fazer isso, o gelo sob seus pés se agitou repentinamente e um enorme redemoinho apareceu próximo do gelo, fluindo para o céu como um pilar branco. Só de olhar para ele, Yong-woo percebeu que o redemoinho possuía imenso poder. Ele rasgou tudo ao seu redor e ele pôde ouvir um barulho estrondoso. Yong-woo rapidamente abriu suas asas de fogo e ativou o Blink. Mesmo que Blink o tenha transportado para um lugar distante. Crackle, crackle. Bam! Como se antecipasse os movimentos de Yong-woo, outro redemoinho rompeu a água gelada e subiu ao céu, tentando engolir Yong-woo inteiro. Sempre que Yong-woo usava o Blink, um novo redemoinho aparecia abaixo dele. Claramente não foi um fenômeno natural. Alguém o estava atacando deliberadamente. Yong-woo percebeu quem era quando sentiu uma aura mágica no vento. Demonismo. SSS. A escuridão se espalhou densamente sobre o mar branco e cintilante, estendendo-se em ambos os lados enquanto um par de olhos aparecia no centro. O olhar estava cheio de arrogância que pressionava tudo no mundo. Yong-woo também podia sentir sua fome, como se quisesse consumir Yong-woo inteiro. Minha pequena, você escapou do meu alcance tão habilmente. Eu gosto mesmo de você. Valeu a pena esperar por você. Quando eles ainda estavam na biblioteca Shandong, o demonismo foi forçado a formar um corpo humano por causa das limitações do demônio celestial. Porém, agora que estava no 52º andar, ele revelou seu verdadeiro corpo. Yong-woo podia ler todas as coisas escondidas atrás de seus olhos. Vigrid continha os desejos dos heróis que clamavam por vitória e dos espíritos malignos dos demônios que cuspiam sangue e amaldiçoavam. O demonismo foi formado quando vários pensamentos e emoções se reuniram, e não foi suficiente para ele consumir o desejo de vitória e os maus pensamentos que Vigrid possuía. O demonismo revelou seu verdadeiro poder porque queria consumir também o potencial de Vigrid e o poder de seus verdadeiros nomes e folclore, comportando-se com arrogância e ganância por causa da natureza da pedra do pecado. Já havia se tornado um monstro que poderia facilmente consumir um rei demônio ou um grande demônio. Como já nos aquecemos na biblioteca, não deveríamos brincar direito agora. Ehehe, bum, bum, bum. À medida que o demonismo liberou sua vontade, os redemoinhos que se formaram no mar gelado começaram a se multiplicar em tamanho. A súbita turbulência no ar fez com que enormes ondas de centenas de metros de altura caíssem ao redor deles. Nuvens negras se reuniram no céu e relâmpagos caíram um após o outro. O demonismo fez com que o clima extremo aparecesse à vontade, e uma escuridão semelhante à do Rei Negro se espalhasse rapidamente, ocasionalmente expondo seus dentes irregulares, como se fosse consumir Yong-woo a qualquer momento. Mesmo que Yong-woo tivesse acabado de chegar ao trono da morte, o demonismo possuía a força para enfrentar Alforone por causa de todas as várias peças que ele havia coletado. Como ele contava com a ajuda da Pedra do Pecado e usava Vigrid como recipiente, não havia limite para seus poderes, por isso ele já havia subido ao palco e sacudido. Esse idiota maluco. Yong-woo se perguntou o que Alforone estava pensando naquele momento e franziu a testa ao pensar em ter que enfrentar dois loucos em breve. Ah, não se preocupe, aquele desgraçado estranho não vai aparecer aqui, hehehe. Provavelmente é porque ele está muito preocupado com outras coisas. Não acho que ele tenha tempo para se preocupar com o que está acontecendo aqui. Por um momento, Yong-woo sentiu como se tivesse sido pego de surpresa ao se lembrar de uma frase que leu depois de pegar um livro aleatório na biblioteca Shandong. Lutas internas no Bureau. Mãos com Laplace iniciou uma guerra civil no Bureau Central. O Bureau Central era uma organização importante que mantinha os céus e Alforone sob controle. O que aconteceria se parasse de funcionar por um tempo? A resposta era óbvia. O mundo celestial desceria aos andares inferiores. Se Alforone estava lidando com eles, ele não tinha largura de banda para se preocupar com qualquer outra coisa que acontecesse nos andares inferiores. Não importava o quão bom ele fosse. Ele não seria capaz de lidar com todo o caos a menos que pudesse se dividir em dois. Yong-woo entendeu porque Alforone apareceu na biblioteca Shandong para evitar seu despertar. No entanto, assim que Alforone percebeu que não poderia conter Yong-woo, Alforone saiu rapidamente da biblioteca como se tivesse sido expulso. Como ele estava muito ocupado impedindo a descida do mundo celestial, foi difícil para ele impedir completamente o despertar de Yong-woo. O demonismo também viu a informação e previu o que o mundo celestial faria e como Alforone iria contra-atacar. E então, ele escolheu esse momento para comer a fruta que há tanto tempo via crescer. Ele estava confiante de que agora poderia consumir Yong-woo sem qualquer interrupção. Vamos brincar juntos o quanto quisermos. Ha. Bum! As ondas de choque que abalaram o palco ficaram mais intensas. Cada impacto fez rachaduras se formarem por todo o palco, e o vazio começou a florescer delas. Correntes saíram do vazio e correram em direção a Yong-woo para prendê-lo, brilhando na escuridão. Yong-woo estava ciente de que se o amarrassem, ele nunca seria capaz de escapar. Despertar do corpo do dragão no sexto passo. Todos os poderes foram liberados. O trono da morte foi lançado. Yong-woo despertou seu corpo divino demoníaco dracônico e ativou seus poderes ao máximo. Sem a obstrução de Alforone,
Yon-woo não tinha motivos para restringir suas habilidades. Uma forte onda de aura fluiu dele como uma tempestade, espalhando as correntes e dissipando a escuridão que tentava capturá-lo. Asas do céu. Yon-woo trocou suas asas de fogo pelas asas do céu e despertou suas palavras-chave. Assim como o demonismo revelou seu corpo na biblioteca Shangong, Yon-woo também queria despertar todas as funções de seus Sky Wings. As asas celestes consistiam em palavras-chave que representavam os poderes dos deuses e demônios que lhe ofereceram suas habilidades e apostolado. Seus canais com os deuses e demônios foram fechados à força na biblioteca Shangong, então ele não foi capaz de utilizar totalmente os Sky Wings. No entanto, agora que estava livre de quaisquer restrições, Yon-woo poderia acessar mais poder do que antes. Assim, Yon-woo estava confiante de que poderia finalmente se livrar do demonismo de uma vez por todas e remover um espinho do seu lado. Milhares de canais abertos simultaneamente. As palavras-chave restritas agora estão acessíveis. Esperando para se conectar com os deuses e demônios relevantes. Palavra-chave: morte, está ativando. Todos os deuses relacionados à morte responderam ao seu pedido. Todos os demônios relacionados à morte responderam ao seu pedido. Sua ala esquerda foi totalmente ativada. Palavra-chave: luta, está ativando. Todos os deuses relacionados à luta estão retendo sua resposta. Todos os demônios relacionados à luta estão retendo sua resposta. Sua ala direita não foi totalmente ativada. As funções da sua direita foram parcialmente restauradas. Cuidado, apenas uma das Sky Wings foi totalmente ativada. O que? Uma mensagem que Yon-woo não esperava apareceu. Seus olhos se arregalaram e ele olhou para o céu. Ele podia sentir que muitos deuses e demônios o observavam com cautela e até mesmo com total hostilidade. Por que os deuses e demônios estavam agindo assim? Ele não conseguia entender seus olhares. No passado, alguns deuses e demônios expressaram preocupação com o rápido desenvolvimento e ascensão de Yon-woo ao trono da morte. Yon-woo também cultivou um relacionamento hostil com os titãs e gigantes. No entanto, isso dizia respeito apenas a alguns deuses e demônios, e a maioria deles o via com bons olhos. Alguns pediram-lhe para ser seu apóstolo, e outros até se ofereceram para ajudá-lo a transcender para que pudesse ingressar na sociedade deles. Todos valorizaram o potencial de Yon-woo. Mas agora, a situação parecia ter mudado. Minhas palavras-chave foram desativadas apenas por um breve momento. O que diabos aconteceu durante esse tempo? Os deuses e demônios querem falar com você. A sociedade piedosa menor que Asgard maior que faz uma pergunta. Mensagem: e a nossa proposta? Dê-nos a sua decisão. Este é um pré-requisito que deve ser atendido antes de concedermos qualquer um de nossos poderes a você. A sociedade piedosa menor que Dilmun maior que faz uma pergunta. Mensagem: o que aconteceu com o seu passe de acesso à biblioteca Shangong? Que conhecimento você adquiriu lá? Qual é a sua relação com o demônio celestial? A sociedade piedosa menor que Vedas maior que faz uma pergunta. Mensagem: sabemos que o demônio celestial girou a roda do tempo e do espaço. O que acontecerá no futuro? Dê-nos o direito de examinar o tesouro do conhecimento infinito na biblioteca Shangong. Fazer isso garantirá a você a posição mais elevada em nossa sociedade. Prometemos restaurar o assento caído de Brahma também. A sociedade demoníaca menor que lê infernal maior que declara uma mensagem. Mensagem: somos aliados. Estamos até em guerra com a Olympus por você. Solicitamos uma aliança. Passe a autoridade de acesso à biblioteca Shangong para nós. Se o fizer, lhe daremos um título que está em pé de igualdade com o Grão-Duque do Oriente. No entanto, se você não nos der o que solicitamos, consideraremos isso uma violação de nossa aliança. Eles estavam pedindo acesso à biblioteca Shangong. Todos os deuses e demônios estavam tropeçando em si mesmos para reivindicar as recompensas que Yon-woo havia obtido. Eles lhe ofereceram tudo o que ele quisesse e estavam dispostos a aceitar as restrições da lei da causalidade, se necessário. Parecia que todos os seres transcendentes desejavam acessar a biblioteca Shangong. Ainda assim, Yon-woo reteve sua resposta, fazendo com que os deuses e demônios ficassem cada vez mais ansiosos. Era impossível para Yon-woo concordar com seus pedidos, pois ele já havia esgotado todos os seus direitos de visualização das revelações. Além disso, ele estava atualmente em uma batalha perigosa contra o demonismo. Porém, os deuses e demônios sabiam que ele estava em uma situação precária e aproveitaram-se disso, insistindo para que ele respondesse. Yon-woo podia sentir suas entranhas queimando. Foi um momento crítico para eles, pois tentavam descer e o acesso à biblioteca Shangong era mais urgente do que nunca. Todos os deuses conectados a você através de seus canais estão falando juntos. Mensagem: se você não tiver acesso. Todos os demônios conectados a você através de seus canais falam em uníssono. Mensagem: consideraremos suas ações uma afronta e declararemos você nosso inimigo comum.